Glória a Jesus. Feche os seus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro essa live a Ti. Eu chamo a presença doce, maravilhosa, perfeita do Espírito Santo sobre esse ambiente. Pai, que o Senhor possa nos chacoalhar aqui, Senhor Deus, no dia de hoje. Eu consagro esse tempo, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa bradar aqui conosco de forma sobrenatural, de forma avassaladora. Em nome e na autoridade de Jesus, nós consagramos, Pai, essa live a Ti. Amém. Glória a Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, peguem agora, tá? Provérbios capítulo 25, para nós estarmos lendo. Mais provérbios de Salomão. Estes são mais provérbios de Salomão reunidos pelos conselhos de Ezequias, rei de Judá. É direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Remova as impurezas da prata e ourives poderá com ela criar um vaso. Remova os perversos da corte do rei, e o seu reinado se firmará na justiça. Não chame atenção para ser diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas mais importantes. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final, se o seu oponente lhe provar que está errado. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. O conselho oferecido na hora certa é agradável. Como maçãs de ouro numa bandeira de prata. Para quem se dispõe a ouvir a crítica construtiva, é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro. O mensageiro confiável é como uma neve no verão. Reanima o espírito do seu senhor. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. A paciência pode convencer o príncipe. As palavras suaves podem quebrar os vasos. Pode quebrar os ossos. Se você encontrar mel, não coma demais para não enjoar e vomitar. Não visite seu vizinho com muita frequência. Vamos ler isso de novo aqui, ó. Não visite o seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Amém? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, aproveitando a oportunidade. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto que venha na minha casa sem me avisar. Porque eu gosto de receber as pessoas bem. Esse é o meu jeito de ser e lidar. E talvez você não se importe com isso. Mas é uma ética você avisar a uma pessoa que vai na casa dela. Ou se ela pode te receber naquele momento. Amém? Eu não sei disfarçar. Se eu estou ocupada, a visita vai ter que ficar ali. E alguém vai ter que dar atenção para a visita. Mas eu não deixo os meus compromissos para às vezes ter que receber uma pessoa, e se esse compromisso principalmente for um compromisso em Deus, tá? E eu falo isso para você porque eu sou muito sincera e eu gosto muito que me avisem que vão vir na minha casa, porque eu vou receber bem, eu vou fazer um café, eu vou pedir para o apóstolo ir na padaria comprar alguma coisa e eu vou determinar o horário que de fato eu posso atender essa pessoa, amém? E tem muitas pessoas que não têm um simancol. Não sei nem porque que eu parei para falar isso, mas o Espírito Santo aqui está me tomando para falar isso aqui. Então, queridos, ficarem na casa dos outros todo o tempo sem avisar é chato. Então você pega a visão, avisa, fala, fulano, tô querendo ir na sua casa. Será que eu posso ir aí agora? Amém? Então nós precisamos ter esse tipo de ética. É igual eu estou falando para você. Eu não gosto nem de atender o celular. Certo?
Então, eu quando vou receber alguém, eu me preparo, uma mesa, aquelas 2, 3 horas que a pessoa vai estar ali, eu vou dar minha atenção para ela, eu vou deixar qualquer coisa de fazer. Amém? Então, pega a visão, não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo e vai acabar sendo o quê? Uma visita inoportuna. Amém? Eu falo isso que eu sou pastora e eu já passei demais por isso, mas eu entendo, né? Quando eu fiquei ali pastoreando 3 anos e meio, minhas ovelhas, não tinha horário para chegar, para eles entrar, e eu sei que o filho espiritual é assim, mas existe uma ética a ser, né? Ética de quê? Porque tem dia, queridos, que você não tá bem, tem dia que você tá, principalmente nós mulheres, nós estamos de TPM, a gente quer às vezes ficar deitada ali na cama, tomar um remédio, ficar ali tranquilo, certo? Então, prestem atenção nisso que é muito importante. Tanto para você que gosta de ficar aí na casa dos outros, tanto para você que deixa de fazer as suas coisas para ficar recebendo toda hora pessoas na sua casa. Coloque limites, amém? Porque senão toda hora alguém interfere as coisas que você está fazendo. Aí às vezes você falou que ia buscar Deus naquela tarde, a pessoa entra, chega ali, não tem hora e só fica conversando potoca, asneira e coisa que não leva ninguém a nada. Então, deixa eu falar algo aqui pra você. Coloque limites. E também não seja uma pessoa que fica só na casa dos outros. E outra coisa, você que gosta de ficar aí na casa dos outros pra comer, pra almoçar, pra tomar café, pra isso, e você nunca dá de volta, uma hora essa pessoa vai deixar de ser sua amiga. Porque é só vem a nós. Então, se você tomou um café hoje na casa da pessoa, é prudente que você faça agora um café na casa desse seu amigo e ele venha comer na sua casa. Porque senão, queridos, chega uma hora que essa amizade desgasta. E eu falo isso para você. Então você gosta de ser recebido, então receba também. Porque a via tem que ser de mão dupla. Certo? Então aprenda a fazer um café na sua casa. Aprenda a fazer um almoço e para de querer só ficar na casa dos outros. Amém? Não sei porque que eu tô falando isso aqui. Mas eu gosto de ser sincera e aquilo que vem no meu espírito eu gosto de soltar. Então, peguem a visão, tá? E não sejam pessoas chatas, inoportunas. Amém? Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia frio, ou derramar vinagre sobre uma ferida. Se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira, é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Agora eu vou dar um conselho aqui para a mulherada. Não seja chata, mulher. O seu esposo busca afago, busca um lugar gostoso em casa. E aí você é rixosa, você quer vomitar, brigar, tudo aquilo que às vezes é a sua frustração. Então muito cuidado com a sua atitude, porque às vezes a sua casa não tem sido o lugar que o seu esposo quer voltar. Às vezes a sua casa tem sido o lugar, o último lugar que o seu esposo quer voltar. Você quer um esposo amoroso? Seja uma mulher amorosa. Quer um esposo que faz as coisas dentro de casa? Seja uma mulher prudente, saiba se comunicar, saiba falar. Olha só, é melhor viver sozinho num canto do sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa.
Então, queridos, eu quero dizer algo aqui para queridas. Quero dizer algo aqui para vocês. Cuidado com a sua boca. Cuidado com a sua frustração. Talvez você está vendo só o que o seu esposo precisa mudar, mas você já parou para ver o que você precisa também? Já perguntou para o seu esposo o que ele não se agrada em você? Tenho certeza que alguma coisa ele se incomoda e não fala. Então, eu quero que você comece a vigiar nisso, porque talvez o seu esposo não muda, não tem prazer de estar em casa, não tem prazer de conversar com você, porque da sua boca só sai murmuração, frustração, briga. A hora que eu voltar de viagem, tá? Ó, o apóstolo falando, não brigue por pequenas coisas. E é o segredo. Nós vamos fazer, eu e o apóstolo, vamos fazer um culto só para solteiros e solteiras assim que a gente chegar de viagem. Vai ser poderoso. Tenho certeza que Deus vai falar com vocês de forma sobrenatural. Amém? Sejam amigos um do outro, sejam cúmplices, sejam parceiros, brinquem. Vocês têm que ser 2 jovens adolescentes, amém? Sejam amigos um do outro, vivam um dorama todo dia, amém? Isso é a essência do casamento, amém? Então vocês se preparam, vamos fazer um culto para solteiros e depois nós vamos fazer um culto para os casados, tá? Então, o culto dos solteiros vai ser para preparar a mentalidade dos solteiros e depois a gente vai fazer um culto para os casados. Pega a visão, apóstolo. Tá? O apóstolo vai trazer o lado do homem, eu vou trazer o lado da mulher. Então vai ser poderoso, tá? Vocês se preparem, certo? Gente, não tá difícil. O problema é que vocês... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é que tá difícil. O problema é que vocês não prepararam. Vocês não se prepararam para viver isso. Vocês não se prepararam para viver esse relacionamento genuíno. Vocês talvez foram afoitos demais e não quiseram se tornar amigo do seu cônjuge antes. E o cônjuge ele só consegue conversar quando eles são amigos. Porque se você é só marido e mulher e não são amigos, vocês não conseguem conversar. E tem que ter essa didática de conversar, de falar de projeto, de falar de futuro. Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. O casamento é o melhor lugar. O casamento te traz plenitude. É o seu companheiro, é a pessoa. Tá? Então, vocês precisam ser sábios como esposas e como esposos. Amém? Vamos continuar aqui. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Não faz bem comer mel demais e nem é bom procurar honras para si. Quem não tem o domínio próprio é como uma cidade sem muros. Amém? Então amanhã, dia 25/10, nós vamos ler o 26, certo? Ok? Olha, eu vou dizer algo para vocês aqui, relacionado ao relacionamento. Amém? Você precisa fazer que o seu esposo se torne o seu melhor amigo e você, esposa, precisa fazer. Você, esposo, precisa fazer que a sua esposa se torne a sua melhor amiga e a esposa, que o seu esposo seja o seu melhor amigo. Vocês precisam andar em cumplicidade. Para de querer dividir com a sua amiga aquilo que você só tem que dividir com o seu esposo. Para de querer contar para os seus amigos aquilo que você só vai contar, tá? Para sua esposa. Amém? Então, eu quero que você entenda que cumplicidade de um casal é o que unifica eles todos os dias. Amém? Então, para desse negócio, ai, minha melhor amiga. Não, a sua melhor amiga é a sua esposa, o seu melhor amigo é o seu esposo. Depois que você casa, não tem esse negócio de melhor amigo. Tira isso da sua cabeça. Isso é uma ilusão. Os melhores amigos é o cônjuge. É esse que sabe a sua maior intimidade, é esse que tem que saber o que passa no coração. Amém?
Então vocês precisam entender esse lugar. Esse lugar que você tem que dar para o seu esposo, para a sua esposa. Você não dá para o melhor amigo, você não dá para a prima, para a sogra. Não. Esse lugar é do seu cônjuge. Amém? E eu quero dizer algo para você. O casamento, quando Deus está dentro dele, ele se torna melhor a cada dia. Se ama mais a cada dia. É bom demais estar junto a cada dia. Agora, quando o diabo entra, você não vê a hora de acontecer qualquer coisa para você se livrar daquilo ali. Amém? Mas tudo dá para ressignificar e dá para restaurar. Amém? Certo? Glória a Jesus. Aleluia. Bora lá. Abra comigo, tá? Em 1 Coríntios, capítulo de número 7. Amém? Hoje eu vou falar sobre os dons espirituais, tá? 1 Coríntios, em número 7. Gente, eu não sei nem porque eu toquei em assunto de casamento aqui. Deve ter alguma irmã pedindo resposta, só pode. Nossa, gente. E ó, 1 Coríntios, capítulo 7, deu instruções sobre o casamento. Nem era essa passagem. Eu acho que é 2 Coríntios que eu ia abrir. Ah, não, deixa eu ver, peraí. 1 Coríntios, capítulo 7, se eu não me engano, é versículo... Olha, gente, eu abri errado. Abri errado, não era essa passagem que eu queria abrir. Que eu abri de cabeça. 1 Coríntios, capítulo... Instruções sobre o casamento. Deve ser pra mim ler isso aqui, né? Oh, meu Deus. É 2 Coríntios. Peraí, deixa eu ver aqui. É 2 Coríntios. Não, primeiro. Eu quero achar a passagem dos dons. Eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 12. É 1 Coríntios, capítulo 12. O Espírito Santo quer falar. Bora então. Vamos ler aqui instruções do casamento. Não. Uma passagem que eu tenho de cor salteado, eu não erraria assim, tá? Vamos lá. Instruções sobre o casamento. Agora, instruções sobre o casamento. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher, mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Então não tem esse negócio de você ficar 1 mês, 2 meses sem ter relação sexual. É no mínimo 20 vezes por mês, gente. Tá? Mínimo. Ai, apóstolo, isso aí... Gente, constância, tá? Eu tenho que fazer vou ter que fazer uma live só, vou ter que fazer um culto fechado. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Então, meu querido, o dia que seu esposo quiser, mesmo que você tá meio desanimada, vai satisfazer a vontade do seu esposo. A Bíblia está dizendo. Da mesma forma, não é o marido. Vai vendo. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Então, o dia que a esposa quiser namorar, vem cá, vamos namorar. E o esposo está cansado, atende a sua esposa em nome de Jesus. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se de intimidade sexual por um certo tempo. Então a Bíblia está dizendo assim, olha, vocês não se privam de ter relação, a não ser que vocês concordem mutuamente, a fim de dedicar de modo mais pleno na oração. Aqui não está falando nem em jejum, está falando oração, tá? Então está falando assim, olha o que Paulo está dizendo, olha, vocês que quer ficar sem relação por um motivo espiritual é válido, mas olha só, a fim de dedicarem de modo mais pleno na oração. Depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, Paulo está dizendo, não fica também muito tempo nesses propósitos de oração, para que o diabo não entre. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então, Paulo está dizendo assim, isso tem que estar de acordo comum, e não é um mandamento, não é uma regra.
Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Porque Paulo afirma ter o dom do celibato, concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneça como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem casar. É melhor casar do que arder em desejo. Para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar a viver com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente santificado pelo marido, porque são uma carne só. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido pode ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. E se um homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora, pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe mais. Se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Então a gente para aqui. Eu acredito que se Deus tinha alguma coisa para falar, Ele já falou aí com vocês. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 12. Vamos ler sobre os dons espirituais e eu vou dar uma pincelada rapidinha aqui, tá? Gente, eu vou fazer um culto para as irmãs solteiras, eu aposto, para os irmãos solteiros. Aí depois nós vamos fazer um culto para os casados. Esse culto não é para gente religiosa, é só para gente com a mentalidade aberta, tá bom? Tá? Então vai ser poderoso, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 12. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Então, a fonte dos dons espirituais é o Espírito Santo. Então, dons espirituais, quem concede e ativa é o Espírito Santo. Amém? Na escola de avivamento, vocês vão ter a aula mais profunda que vocês já viram de todos os dons, como você nunca viu antes. Então, por exemplo, nós vamos gastar uma tarde falando dos dons, especificamente, como eles manifestam. Então eu vou conseguir trazer muitos testemunhos, então vai ser assim. Se você não se inscreveu ainda na lista de espera, se inscreva, porque
a ministração dos dons, ela é muito gostosa de escutar, porque eu conto testemunho e vai ser assim maravilhoso, tá? Então vamos lá. Existe tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera. Mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios ou palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento especial, palavra de conhecimento. E a outro, o mesmo Espírito, uma grande fé, dom da fé. E a outro, o único Espírito concede dom de curas. Em outra versão está dom de curas. A um, ele dá o poder de realizar milagres ou sinais e maravilhas. E a outro, capacidade de profetizar, dom de profecia. A outro, capacidade de discernir, dom do discernimento de espírito. Discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito, podendo ser humano ou demoníaco. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você entenda que os dons espirituais é para todos que desejam. Algumas pessoas já nascem com um dom ativado. Tem pessoas que já nascem como profeta de ofício, ele já nasceu fluindo no dom de profecia. Outro já nasce vendo o mundo espiritual, ele já tem o dom do discernimento espiritual. Ele já nasceu porque ele recebeu uma herança. Talvez a avó era assim, o pai era assim, então ele já nasceu com aquilo ativado nele. Mas talvez você, como eu, não tinha nenhum dom espiritual, mas disse assim: Senhor, eu estou disposto a ter os dons espirituais. E eu quero pagar um preço para ter esses dons espirituais. E eu comecei a buscar esses dons, a estudar sobre eles. E o primeiro passo, queridos, para você acessar algo é estudar sobre. É buscar sobre. Então, toda vez que você deseja algo, você começa a buscar entendimento, buscar o conhecimento vai manifestar o poder e a glória de Deus. O conhecimento manifesta o acesso. Então não tem como você falar, eu quero o dom de variedade de línguas, mas você não entender a funcionalidade desse dom, não faz sentido. Para você acessar os dons espirituais, você tem que saber o mecanismo de como cada um funciona. E se eu fosse você, aproveitaria o gancho, se inscreveria já, fazia sua pré-inscrição lá na escola, lá na lista de espera. Dia 15 de novembro, 16, a nossa equipe vai entrar em contato com você, te dando a oportunidade de conseguir acessar a escola com 40% de desconto, tá? Não vai ser como na escola de Libertadores, certo? Mas eu estou preparando algo muito especial para quem está na lista de espera. Então aproveite, é muito conteúdo, são 4 meses de escola de avivamento. É muito conteúdo, certo? Então preste aqui atenção. Você vai estudar, você vai começar a entender como funciona. Então, o requisito para você acessar um dom espiritual é entender como ele funciona. O segundo requisito é estar disposto a pagar o preço que ele exige de você. Por exemplo, o dom do discernimento de espírito, ele exige muito jejum. E é por isso que eu jejuo tanto, porque é um dos dons que mais é ativado em mim, certo? Então vamos lá que eu vou descrever para você aqui quais são os 9 dons do Espírito Santo. Nós vamos dividir eles em 3 categorias. E eu vou falar para você agora as categorias conforme eu vejo a maior manifestação. Então, o que a gente mais vê na igreja hoje é a manifestação dos dons vocais, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Então, classificação dos dons vocais ou dons de inspiração.
Então anota aí, dons vocais ou dons de inspiração, nós vamos ter variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Nós não estamos falando daquela linguagem que você recebeu no seu batismo com o Espírito Santo. Aquilo ali é a sua oração em línguas que você recebeu após o batismo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com o dom. O dom é sobre trazer uma mensagem de Deus codificada, seguida de interpretação. E quando nós estamos falando de dom, essa sim precisa de interpretação. Amém? Então nós vamos ver hoje dentro da igreja que é avivada, ou é pentecostal, ou paga um preço grande, nós vamos ver a manifestação dos dons por inspiração ou dons vocais. Então a gente vê profecias com mais frequência, variedade de línguas, interpretação, é algo que a gente vê. Aí depois nós vamos ter uma outra classificação, que é os dons de revelação. Não tem aquela coisa assim, a irmã chega da igreja e fala assim, nossa, fui na igreja pentecostal, a irmã revelou tudo da minha vida. Então eu quero que você entenda, os dons de inspiração vocal vai estar atrelado ao profético, a trazer uma mensagem direta de Deus. Os dons de revelação está atrelado a uma revelação de Deus também. E aí nós vamos ter, dentro dessa classificação de dons de revelação, nós vamos ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o dom do discernimento de espírito, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma pincelada em cada um deles para você. Então esses 3 dons vai revelar alguma coisa para nós. Os dons de inspiração vai anunciar alguma coisa para nós. Agora nós temos outra classificação, que é os dons de poder. Esses dons, assim, os dons de revelação, é mais difícil você ver eles na igreja, porque para ter eles tem que pagar um preço maior. E é assim que eu os vejo. Porque para ter revelação, você tem que ser uma pessoa ou que ora muito, ou que jejua muito, uma pessoa que vive muito. Assim, tem uma disciplina espiritual muito bem regrada. Agora, para os dons de poder, quando você vê uma pessoa manifestar dons de poder, nós estamos falando de uma pessoa que rompeu em fé. Uma pessoa que confia muito em Deus. Uma pessoa que tem uma fé exagerada ao ponto de alcançar o dom da fé. Então, uma pessoa que tem uma fé exagerada, ela rompeu em Deus. Mas ela só conseguiu romper em Deus porque ela passou muita prova de fogo. E para manifestar dom de poder, Deus vai te pôr em muita prova de fogo, aonde você vai precisar usar sua fé naquele dia, naquela última instância. E aí Deus ele traz para você a manifestação. Amém? Então quais são os dons de poder? É o dom da fé. Se você tiver o dom da fé ativado em você, você tem combustível para manifestar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas para ter o dom da fé, você tem que entrar num nível de confiança em Deus total. Você tem que confiar em Deus, confiar. Então, dom da fé. Essa fé não é sua, essa fé é Deus que coloca em você. É uma fé. Eu vou falar pra você o que é o dom da fé. Não, daqui a pouco eu falo. Peraí, deixa eu dar a pincelada primeiro. Então tem o dom da fé. Aí tem o dom de curas. E pra romper em dom de curas, você tem que ter uma fé avassaladora, mas você tem que crer na cura mais que a pessoa que está recebendo. Depois nós vamos ter o dom de sinais e maravilhas. Eu diria pra você que o dom de sinais e maravilhas, pra manifestar ele, você tem que perder o seu juízo humano, racional. Porque o dom de sinais e maravilhas, ele está num âmbito sobrenatural, aonde vai contra a sua razão. Então vamos passar aqui agora com você. Dentro dos dons vocais, eu disse para você, vai anunciar alguma coisa. E está ligado ao profético, tá? Então quando nós falamos do dom de profecia, é anunciar
algo que Deus vai fazer sobre um lugar, sobre a vida de uma pessoa, sobre uma cidade, sobre uma comunidade, sobre uma igreja, é quando um homem ou uma mulher usada em profecia vem anunciar o que Deus vai fazer em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Pode ser uma profecia a médio, a longo ou a curto prazo. Então, é alguém que anuncia o que Deus vai fazer. Profecia está ligada ao futuro, certo? Aí, o dom de variedade de línguas é uma mensagem de Deus codificada numa língua que é falada aqui, é uma variedade, tá? Esses dias vocês me viram aqui, eu falando em línguas e traduzindo. Então, eu estava me movendo em variedade de línguas e interpretação. Então, só que a variedade de línguas, ela é uma chave mestre. Por que ela é uma chave mestre? Ela anuncia o que Deus vai fazer sobre aquele local, mas também ela pode ser usada como palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Então, uma pessoa que está falando, trazendo uma variedade de línguas, ela pode se mover no passado, no presente, no futuro, e alguém vai interpretar. A mesma pessoa que tem variedade, ela pode ter interpretação ou não ter. Agora, sem a interpretação, esse dom ele não tem edificação. Por quê? Essa pessoa falou ali no meio da igreja, uma língua diferente, tem que levantar alguém interpretando, porque senão a igreja não entende o que está sendo dito, tá? Agora, a interpretação é alguém que é alguém que interpreta o que está sendo falado para a igreja. E dentro dessa revelação pode ter uma palavra que fala do passado, presente e futuro, mas geralmente é uma exortação, é um consolo, é um anúncio, tá? Então eu quero que vocês entendam isso. Então, dons de inspiração ou dons vocais vai anunciar a vontade de Deus. No âmbito profético, quando falamos que é a palavra de profética, no âmbito profético passado, no âmbito de futuro, passado, presente, quando falamos que é variedade, mas variedades têm que seguir de interpretação, tá? Esses 3 dons são dons vocais. Você que quer o dom de variedade, peça também para ter o dom de interpretação. Foi o que eu pedi para Deus. Primeiro ele me deu de variedades e depois ele me deu de interpretação. E eu falo para você, eu profetizo muito mais através da variedade com interpretação do que pela próprio dom de profecia, certo? Então, na escola, queridos, não é curso. Curso você faz ali 20 aulas, não. A escola, quem tá fazendo a escola ainda comigo sabe o que é escola. Escola é tanto conteúdo que você não dá conta dos conteúdos que tem. Só para você ter noção. E a gente tem aulas aos sábados ao vivo, tá? Então, nessa escola, vocês vão ter, por exemplo, uma tarde comigo só pra gente falar de 2 ou 3 dons, certo? Então, dons de inspiração. Como que os dons de inspiração, eles vão ficar mais aguçados em nós? Quanto mais você orar por pessoa, mais os dons de inspiração ficam aguçados em você. Depois nós vamos para outra classificação. Na classificação de revelação, esses 3 dons vão revelar, só que em âmbitos diferentes. Por exemplo, a palavra de conhecimento é quando Deus revela para nós um fato que existe já. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui claro. Um que aconteceu e mexeu muito comigo, tá? Eu fiz uma célula na casa dos meus pais. E um amigo do meu pai que tinha acabado de chegar da Europa estava ali, meio incrédulo naquele mover, com uma crença totalmente diferente. E quando eu vou orar por aquele homem, eu começo a falar da infância dele com o pai dele. E ele começa a chorar igual uma criança. Então, quando eu começo a falar da infância dele com o pai dele, eu trouxe uma palavra de conhecimento, eu tomei ciência de um fato que só ele sabia e talvez a esposa dele sabia. E como era a primeira vez que ele estava me vendo, ele tinha certeza absoluta que Deus havia contado aquilo para mim. Então, a palavra de conhecimento é quando Deus te dá um fato e esse fato traz um escândalo, ou seja, uma surpresa para aquela pessoa. E a palavra de conhecimento é como uma chave para a pessoa se abrir e receber o que Deus tem para ela. Já contei para vocês essa história.
Uma certa vez se perdeu uma chave e eu, agoniada com aquele povo ali fazendo barulho, querendo a chave, eu querendo estudar. Eu falei, Espírito Santo, me revela onde está a chave. Deus abriu uma visão e eu vi a criancinha pegando a chave e colocando na bolsa da mãe. E ninguém tinha visto. Eu vi a cena da menininha com a chave. E eu falei, olha, Terezinha, liga lá, a chave tá assim, assim. Não, mas que a menina já revirou tudo. Eu falei, liga lá que foi o Espírito Santo que me revelou. E ela liga, olha, a Larissa disse que a chave tá assim. Aí ela ficou escandalizada, meu Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela onde está determinada coisa. Então, a palavra de conhecimento, ela atua num fato que já aconteceu. Pode ter acontecido hoje cedo, pode ter acontecido ontem, pode ter acontecido há milhares de anos atrás, milhares de anos não, mas há vários anos atrás, como um aborto, como alguma coisa, tá? Então, é dessa forma, tá bom? É dessa forma que acontece, certo? Então, é uma palavra, Deus revela pra você. Por exemplo, você tá conversando com alguém, aí Deus fala assim, essa pessoa fez um aborto quando tinha 15 anos e a ferida da alma dela está relacionada a isso. Aí eu falo, olha, você fez um aborto, Deus me mostra. E aí quando essa pessoa vê que Deus me revelou algo tão íntimo que ela nunca contou para ninguém, é nisso que essa pessoa se abre para o quê? Viver ali aquilo que Deus tem. Então, às vezes, queridos, a palavra de conhecimento é a oportunidade, tá, de Deus revelar um fato que já aconteceu para essa pessoa validar que Deus está ali naquele lugar ou na vida daquele profeta. Esse dom é tremendo, 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 tá? Esse dom assim, ele é maravilhoso, maravilhoso. Esse dom assim, ele é sobrenatural, perfeito, profético, certo? Vamos lá. Dom da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria também é uma revelação. E a gente vai ver essa revelação acontecendo lá na vida de José do Egito. José, queridos, quando o faraó, ele tem um sonho com as 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, é chamado José para interpretar. Ali José vem trazer a interpretação do sonho, só que é um sonho seguido de uma revelação e um conselho de sabedoria. Então, quando o faraó pede uma instrução, José dá para ele uma revelação. Essa revelação é uma palavra de sabedoria, é uma orientação. Então, o que é essa palavra de sabedoria? É uma revelação de Deus sobre uma atitude, uma ação, uma orientação, um conselho que não vem da parte humana, mas vem da parte de Deus. Então ali, José vai falar assim, faraó, você deve fazer isso durante 7 anos, você deve colher, você deve tirar o imposto, uma 5ª parte do imposto de todas as pessoas, você deve armazenar. Então Deus dá a receita para o faraó, através de José, de como ele deveria se posicionar para que o Egito não viesse prevalecer e para que as nações vizinhas também não viessem passar tanta fome. Então, queridos, é igual, por exemplo, outra palavra de sabedoria. Tá aquelas 2 mulheres brigando por causa de uma criança diante do juiz. E aí o juiz ali, o rei, ele tem uma ideia, ele fala, não, vamos fazer assim, vamos cortar a criança ao meio. E aí cada uma fica com um pedaço, porque eles estavam com tanta fome que uma delas tinha matado a criança, né? E almoçado a criança ou jantado a criança. E aí o que acontece? A mãe verdadeira, ali ela pega e fala que abre mão por causa do amor. Então ali aquele rei, ele é usado através de uma palavra de sabedoria. Então esse conselho, tá? Esse conselho, ele não vem do ser humano, tá? Esse conselho, ele não vem do ser humano, ele vem o quê? De Deus, diretamente de Deus, ok? Então, às vezes, por exemplo, se você é uma pessoa que, quando todo mundo pede conselho pra você, talvez Deus já te usa na palavra de sabedoria. E às vezes você dá uns conselhos que você fala, meu Deus, da onde que vem isso? É o próprio Deus usando você. É o próprio Deus usando você, certo? Então, às vezes, você conversa com alguém e dá uma direção para essa pessoa
E você fala, meu Deus, como saiu isso de mim? Não é de você, é Deus usando você. É uma revelação vinda direto do trono de Deus para trazer o quê? Direção. Então a palavra de sabedoria, ela traz direção, ela traz aconselhamento, ela traz orientação na vida de uma pessoa. Então é uma revelação da vontade de Deus para instruir alguém, certo? Aí depois nós vamos ter o discernimento de espírito. O discernimento de espírito revela para nós se ali naquela casa tá atuando o demônio, tá atuando o Espírito Santo, se tem bruxo em projeção astral, tem bruxos, né, em projeção astral. Revela se o que aquela pessoa tá falando vem mesmo do coração ou se é fingimento. Então, o discernimento de espírito traz a revelação de você entender o que de fato está ali. Por mais que às vezes venha uma pessoa falando coisas lindas pra você, algo vem dentro de você. Isso é mentira, isso aí é falsidade, certo? Isso é o discernimento de espírito. Ou você entra numa loja, você fala, meu Deus, que pesado, eu vou sair daqui, não consigo ficar nessa loja. É porque o seu discernimento de espírito está detectando que naquele lugar tá pesado, tá cheio de demônios, certo? Que significa bruxo em projeção astral? Alguém explica aí pra eles em nome de Jesus, tá? Bruxo em projeção astral. Então, nós podemos discernir o espírito humano, o espírito demoníaco e o espírito de Deus, sendo ele a presença do Espírito Santo ou a presença de anjos, tá? Então, o discernimento de espírito é o que faz a gente, por exemplo, tem alguém ali orando e profetizando e às vezes o inimigo pode usar aquela pessoa para trazer confusão. E aí algo fala em você, aquilo ali não é de Deus, certo? Aquilo ali não é de Deus. Eu, queridos, olha só como o meu discernimento espírito acontece de forma rápida, assim. Se eu estiver olhando um conteúdo e tiver fogo estranho nele, minha cabeça dói. Minha cabeça aperta, assim, ó. Aperta, e aí eu não consigo ver aquilo. Então, tem aí uns conteúdos que depende, às vezes passa na timeline, vai passando ali como fala, na rolagem, aí eu paro assim, carrega opressão. E muitas vezes a pessoa ali degusta aquilo ali pensando que é de Deus, tá? Pensando que é de Deus. Então, o discernimento do espírito, ele funciona assim. O discernimento de espírito, ele funciona trazendo para você um alerta. Você sabe, tá? Então é dessa forma que o discernimento. Então você tá ali orando por uma pessoa. Aí você olha para aquela pessoa assim externamente e fala, aqui não tem demônio, aqui não tem nada. Mas quando você tem o discernimento de espírito, você coloca a mão, você já fala, manifesta. Às vezes a pessoa tá ali toda arrumadinha, você fala, não, aqui não tem demônio. Mas através do discernimento a gente sabe se tem ou não tem. Dentro de nós grita algo, né? Fala, né? Algo, certo? Então é algo assim poderoso, certo? Então esses são os dons de revelação, tá? Dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Agora, dentro dos dons de poder, só um adendo. Nos dons de revelação, precisa de muito jejum, muita oração, porque você tem que estar com os ouvidos limpos, o coração edificado para conseguir discernir tudo isso. Para conseguir discernir tudo isso, tá? É desse jeito que acontece, ok? Agora vamos lá para os dons de poder. Os dons de poder, para que serve o dom da fé? O dom da fé, eu tenho o dom da fé, e você vê que vocês sempre saem da live motivados, porque Deus opera em mim a fé que dá esperança e traz ânimo. A fé traz ânimo. Então, esse dom da fé, ele serve para trazer ânimo, esperança às pessoas, traz um otimismo muito grande em Deus. Esse dom da fé serve também para executar qualquer prodígio, sinal, maravilha e para mover montanhas, projetos de Deus que às vezes aos olhos dos seres humanos, impossível. Mas quem tem esse dom consegue viver a manifestação sobrenatural, tá? Então, pessoas que carregam essa fé avassaladora, elas movem montanhas, elas conseguem fazer grandes coisas, porque Deus se move ali de forma avassaladora. Então,
Nós precisamos carregar esse nível de fé. Então essa fé, ela traz motivação, ela traz ânimo, ela levanta as pessoas, certo? E a fé, quanto mais fé, mais manifestação dos sinais, dos prodígios de Deus vai ter na sua vida, tá? E na vida das pessoas. O dom da fé é o combustível de todos os outros dons. Então se você, por que eu falo isso pra você? É bíblico? Sim. Cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. Então, se a sua fé é pequena, você profetiza a nível raso. Se a sua fé é avassaladora, você profetiza a nível hard, a nível profundo, certo? Aí depois nós temos dom de curas. E essas curas podem ser curas de qualquer tipo de enfermidade. Cura de ossos, cura de perna, cura de braço, cura de fígado, baço, pâncreas, cura de nódulos, cura de câncer. Só que geralmente quem é usado em curas é sempre usado mais numa área específica. Pode ser usado de uma forma generalizada? Sim, Deus pode te usar para curar qualquer tipo de enfermidade, mas você vai ver que sempre alguém que se move nesse manto, por exemplo, né? Eu tenho o meu amigo lá, o apóstolo Casagrande. Ele um dia contou para mim que Deus usa ele mais para surdo e mudo. Cegos e surdo. Cegos e surdo, tá? Cego e surdo. Então, ele já viu outros, Deus faz outras curas através da vida dele, mas Deus usa ele nesse manto de cegos e surdos, certo? Então, é um dom que precisa de muita fé. Mas, querido, para se mover em curas, você tem que ter algo que é poucas pessoas que têm. Resiliência. Porque você vai ver muita gente não ser curada porque não é a vontade de Deus, ou aquela pessoa ali não está pronta para viver aquela cura. E você pode ficar frustrado porque não aconteceu. Mas Deus, ele vai testar a sua resiliência. Você vai continuar orando por cura mesmo não acontecendo? Mas diversas vezes você vai ver muitas curas acontecer. Certo? Então as curas, tá? Você vai ter que ser resiliente, você vai ter que ser persistente, tá? Resiliente. É mesmo não tendo o resultado que você espera, certo? Você continua ali naquela missão, ok? Vamos... Gente, tem gente que ora por 900, por 1.000 pessoas, por 100 pessoas. Aí eu pergunto pra você, você tá preparado? Você tem disposição pra orar por cura? Para ver só depois que você orou por 100, por 200, por 300? Tá? E a cura, vocês vão ver na escola que ela depende de vários fatores. Tem pessoas que você só vai chegar e orar por cura e ela vai ser curada. Tem pessoas que precisam liberar perdão para alguém. Tem outras pessoas que precisam nós quebrarmos as maldições hereditárias para ela receber aquela cura, porque talvez alguém lá atrás levantou um altar de magia e por causa desse altar as curas, essa enfermidade se propagou, certo? Tem pessoas que precisam simplesmente, deixa eu ver aqui, tem curas que dependem também de pessoas declararem que querem e quebrar o que? A religiosidade, quebrar o que? A incredulidade dessas pessoas, certo? Então vamos lá, então tem vários fatores, eu não tenho todos listados aqui, mas na escola vocês vão ter todos os fatores. E como orar por cura? Na escola de avivamento nós vamos ensinar como ora por cura, como você declara para uma perna crescer. Então eu vou ensinar vocês tudo isso daí, tá? Vai ser, gente, vocês vão sair avivalistas, tá? Vocês vão sair avivalistas. Último dom, sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas foi o último dom que Deus ativou em mim. Eu tenho todos os dons ativados. Alguns acontecem mais, outros menos, mas todos. Mas os sinais e maravilhas foi o último que Deus ativou em mim. Sinais e maravilhas é quando a gente ora e a obturação fica de ouro. É quando o pó de ouro vem na mão. É quando... vamos supor, a gente tá lá orando e isso aqui é de metal, isso aqui se transforma em ouro. Aí sempre tem uns inconvenientes que falam, mas pra que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso?
para que as pessoas entendam que Ele está naquele ambiente e glorifiquem a Ele. Para que as pessoas entendam. Queridos, quando Deus manifesta sinais e maravilhas, tá? Ah, apóstola, mas vocês... Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu estava até mostrando pro meu apóstolo esses dias. Ah, não tá. Lá no Telegram, lá nos arquivos, nós temos coleção de obturação de ouro. Você sabe o que é coleção de foto de obturação de ouro? É um sinal para incrédulos. Então a pessoa tá ali num culto, não acredita muito naquilo. Vai vendo. Não acredita muito naquilo. O que acontece? A pessoa não acredita muito naquilo. Esse aqui foi numa live. A maioria deles aconteceu em live, aconteceu em live. Ó. Deixa eu achar aqui outros para você. Ó, as obturações ficam assim, ó. Se você olhar lá, ó, olha esse aqui, gente. Esse daqui, gente, ó, esse daqui, ó. Ó, Shalom, pastora, testemunho da live de hoje. Olha isso aqui. Eu não gosto de ficar mostrando isso aqui, mas como nós estamos falando do dom... Então, geralmente, quando nós estamos fazendo impartição, quando nós estamos orando... Então, os sinais e maravilhas começou a acontecer bastante, tá? Olha isso aqui, ó, que gracinha, ó. Tá, esses sinais e maravilhas é só obturação de ouro? Não. O apóstolo Joel estava contando para mim que no lugar que eles estavam, caía pedra de ouro da cabeça de um menino, assim, ó. Pedra de ouro da cabeça de um menino. Não sei onde foi que ele estava contando para mim. Pedra. Há manifestação de sinais de pedras preciosas, diamantes. Então há essas manifestações de pulseiras de prata se tornar pulseira de ouro. Enfim, há muitos sinais e maravilhas. Um sinal e maravilha, também sinais e maravilhas ou milagres, tá? Então, onde a gente vai ver na Bíblia? Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, queridos, é tudo que ou é, presta atenção, ou é transmutação da matéria, tá? Multiplicação da matéria ou movimentação da matéria. Então, a gente vai ver o mar Jordão se abrindo, é um milagre. A água se transformando em vinho, é transformação da matéria, certo? Peixes, pão e peixe se multiplicando, multiplicação da matéria, certo? Então, quando a nossa obturação fica de ouro, transformou a matéria. Transformou a matéria em ouro que só Deus pode fazer. E ali nós glorificamos o Senhor. Então tem vários sinais e maravilhas que podem acontecer. Então geralmente nos nossos cultos o pó de ouro é muito comum. Nossa mão fica cheia de pó de ouro. Você faz assim, parece que jogaram purpurina. Tá? Então, lá na escola, depois de cada dom, nós vamos fazer impartição. Nós vamos orar para vocês serem ativados. Mas primeiro vocês têm que aprender sobre o dom. Certo? E aí vocês vão começar a colocar o quê? Em treinamento. Cada dom. E cada dom tem um jeito de treinar para ele começar a se manifestar. Certo? Ok? Então, tem multiplicação da matéria. Outra coisa que é, ressuscitar o morto. Isso aí está dentro de sinais e maravilhas ou milagres. Porque não é uma enfermidade. Então, o morto ressuscitar é sinais e maravilhas. Certo? Entra na ressurreição, milagre de ressurreição. Depois nós vamos ter milagre de crescimento da matéria, tá? Quando uma orelha cresce, um útero cresce, um órgão que uma pessoa não tem, ela cresce, ela brota ali. Nós estamos falando de um milagre de crescer aquele órgão ali. Poderia ser multiplicação da matéria, mas a gente está falando no corpo humano. Então, aonde Deus vai fazer o prodígio de trazer de volta aquele órgão intacto, tá? A Heidi Becker tem um manto de ressuscitar pessoas, exatamente, tá? Então, esses são os sinais e maravilhas. A gente vê Lázaro sendo ressuscitado, a gente vê os sinais e maravilhas, o machado de Eliseu subindo, então é uma transmutação da matéria, uma matéria pesada que estava no fundo, ela vem para cima, então isso é translocação da matéria, certo? Então,
E tem depois os fenômenos da natureza que eu vou trazer também para você, que entra nos sinais e maravilhas, certo? Então, tem gente que ora, a chuva vem. Tem gente que ora, a chuva cessa, certo? O profeta, né, Joel, ele faz isso, né? Ele ora, chove. Onde ele chega, chove. É tremendo, certo? Então, esses são os 9 dons do Espírito Santo. E vocês vão aprender eles comigo, né, de forma mais profunda. Nós vamos falar de cada um deles de forma detalhada, específica, trazendo muitos testemunhos para vocês, tá? E vai ser tremendo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu os espero 2h45 da manhã na oração da madrugada. Nós estamos orando contra o Halloween, certo? Um dia muito abençoado para você. Beijos.